Olá, muito boa tarde. É nas vésperas da celebração do Natal que este ano acontece o quarto domingo de um percurso que prepara o acontecimento do presépio. As mensagens que fazem parte desta última etapa do Advento são agora comentadas pelo biblista Padre David Palatino, que está connosco e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre David, por estar no programa Eclésia, onde, de facto, vamos ao comentário à liturgia deste domingo. Mas antes, falemos deste livro que acaba de publicar, ou publicou no início, precisamente do Advento, A Viver e Proclamar a Palavra e as Reflexões de Domingos e Solenidades do ano B. Que ciclos são estes e o livro de que é que trata? Como o próprio nome indica, são reflexões para ajudar o leitor a compreender um pouco melhor a liturgia da palavra dos domingos deste ano B e também das suas solenidades e festas litúrgicas mais importantes. Já foram publicados as reflexões relativas ao ano C e ao ano A, portanto esta é a conclusão de uma trilogia, que no fundo é a recolha de comentários que eu já havia feito, em parceria com a Paulus Editora, e que também devido, no fundo, à boa aceitação que foi tendo por parte do público, depois pensou-se então fazer essa recolha e essa compilação na edição deste livro. A primeira publicação é nesses livrinhos mais pequenos que tem de liturgia comentada, não é? Exatamente. Que vão sendo publicados regularmente, semana a semana. Falámos em 3 ciclos, ano A, B e C, que é a forma como a liturgia católica está organizada, para ir, enfim, nas celebrações, para seguir lendo a Sagrada Escritura. Exatamente. No âmbito da Igreja, nós começamos o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, e que vai posteriormente até à solenidade do Cristo Rei, e em cada ano litúrgico acompanhamos de forma especial um dos 4 evangelistas. No ano A acompanhamos o evangelista Mateus, no ano B o evangelista Marcos, no ano C o evangelista Lucas. No fundo é a ordem canónica como nos aparece na Sagrada Escritura. E o quarto? O Evangelho de São João vai sendo repartido, vai ser um Evangelho que vai ser sobretudo muito valorizado no contexto da Páscoa, sendo São Marcos também o Evangelho menor, porque só contém 16 capítulos. Só contém 16 capítulos, naturalmente também se vai socorrer neste ano litúrgico B de São João, ali na altura de junho, por aí. Portanto, João vai estando também dividido nos vários ciclos de anos litúrgicos. E se quiséssemos caracterizar o texto deste evangelista Marcos, que especificidade é que ele tem em relação aos outros? Eu gosto de chamar o Evangelho de Marcos como o livro do desassossego. É um evangelho que nos mete em caminho. Aliás, no segundo domingo do Advento, começámos a escutar a princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e uma voz que clama: preparai o caminho. E é esta dinâmica do caminho que nós somos convidados a realizar para podermos ser discípulos de Jesus. Porque o evangelista Marcos é uma máquina de fazer discípulos. Jesus está em movimento constante, numa itinerância constante, guarda um segredo que o leitor, na sua intimidade, deve procurar descodificar, mas, sobretudo, é um convite a não ficarmos estáticos naquilo que nós conhecemos ou não conhecemos acerca de Jesus, mas o discípulo é, sobretudo, aquele que o segue e depois aquele que, em nome de Jesus, dá continuidade à missão do seu mestre. Sendo um dos textos mais breves, a que é que o evangelista dá prioridade? O que é que ele deixa de fora em relação a outros textos? Ou é só a sua capacidade de síntese que está em causa? Naturalmente, ele não é muito desenvolvido, por exemplo, nas narrativas dos milagres. Enquanto, por exemplo, São João oferece longos discursos depois dos sinais de Jesus, São Marcos é muito mais telegráfico, muito mais sintético. Jesus faz as coisas de uma forma muito sequencial, mas também muito rápida. Também temos que perceber que o evangelista Marcos é uma das fontes privilegiadas de São Mateus e de São Lucas. E, portanto, bebe de menos fontes do que São Lucas e São Mateus bebem. Aliás, é a base para depois a construção dos outros evangelhos, daí a sua brevidade. E pode querer isso dizer que é um evangelho mais realista, até mais histórico, mais próximo do que foi a personalidade de Jesus? Isso é difícil aferir dessa maneira, até porque
a factualidade como a entendemos hoje não é um dos objetivos. Há um objetivo eminentemente teológico. Aliás, e gostaria de fazer aqui a ressalva da importância de São Marcos, que devido à sua brevidade foi relegado para um plano secundário durante tanto tempo, mas é a Marcos que devemos o género literário Evangelho. O primeiro versículo é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é apenas uma mera biografia que tenta reproduzir os factos em bruto daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus disse, já apresenta uma boa nova, e a boa nova que encontramos no seu mistério pascal. Aliás, tudo está direcionado para o mistério pascal, daí a sua brevidade. E esse género literário Evangelho é o tal que tem mais uma dimensão teológica da mensagem que quer passar através daquilo que relata? Porque não apresenta apenas a figura de Jesus, interpreta a figura de Jesus. Não está apenas preocupado nos traços humanos de Jesus, mas pretende apresentar também a origem divina de Jesus e os efeitos, as consequências da sua vida, do seu ministério e, de forma particular, da sua Páscoa. Aliás, há uma inclusão feita também pelo evangelista Marcos, que não é ingênuo, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que culmina depois naquele reconhecimento por parte do centurião: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. É essa a descoberta que Marcos convida o leitor a fazer, a descobrir em Jesus o próprio Filho de Deus. Padre David Palatino, vejo aqui pela organização do livro que vai propondo comentários domingo a domingo e das festas principais, e é esse acompanhamento que o leitor pode fazer a partir desta obra. Exatamente. O objetivo é oferecer ferramentas de interpretação para que o leitor, também quando participa na celebração da Eucaristia, e se calhar até antes ainda de ouvir a homilia interpretativa, possa já ter um conhecimento mais profundo daquilo que vai escutar e daí poder colher também alguns desafios, sobretudo espirituais e pastorais. O nível exegético está subjacente naquilo que é também a minha investigação e o meu estudo, mas tento simplificar os processos através de uma linguagem simples que possa ser conhecida e compreendida por todos, sobretudo no horizonte pastoral e espiritual. Uma página, melhor, duas páginas e meia para cada domingo, percebe-se, divididos numa introdução e no comentário. O que é que distingue cada uma destes textos? A parte introdutória tenta introduzir, inserir a liturgia da palavra no contexto celebrativo. Portanto, há assim coordenadas gerais, depois vão ser desenvolvidas no comentário. E é um livro que, de facto, propõe comentários a partir deste tempo do Advento, que este ano tem a particularidade dos 4 domingos acontecerem em 3 semanas. Como é que isto é possível? E que percurso é este mais curto também que acontece no tempo do Advento? Ao contrário da Quaresma, que está definida a partir da simbologia dos 40 dias, o tempo do Advento está orientado a partir dos domingos. Portanto, temos do primeiro ao 4º domingo do Advento. Isso significa que muitas das vezes nós não temos 4 semanas inteiras, como é o caso deste ano. Sendo o dia 25 de dezembro a uma segunda-feira, o dia 24 de dezembro é o 4º domingo do Advento. Isto faz com que, inclusivamente do ponto de vista pastoral, tenha que haver ajustes, porque de manhã celebramos o 4º domingo do Advento. As celebrações do fim do dia já seriam celebrações natalícias, até porque o Natal apresenta 4 possibilidades de celebração, entre os quais a Missa da Vigília, que é no 24 à tarde. Portanto, neste domingo haverá aqui assim uma colagem do fim do Advento com o início do Natal. Exatamente. Inclusivamente algumas pessoas podem ficar confusas pensando que vão a uma missa de Natal e vão a uma missa do Advento. É importante interrogar os párocos e as comunidades paroquiais para perceber a que missa é que irá participar. Passar essa informação para as celebrações que acontecem no âmbito da paróquia e das famílias. E nós agora, Padre David, vamos então propor um comentário à liturgia do 4º domingo do Advento, claro que inserindo também neste concluir de um percurso de preparação para o Natal. E antes do comentário ao texto do Evangelho, vamos ouvir esse texto que é proclamado nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse-lhe o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Padre David, este texto, enfim, dá o tema para este domingo. É um domingo que se centra, de facto, na figura de Nossa Senhora. Exatamente. Recuperando um pouco aquilo que disse sobre o Advento também está dividido em 2 etapas. Uma primeira etapa que vivemos até ao dia 17 de dezembro, que fala no tempo do Advento um pouco na dimensão da expectativa e da esperança da última vinda de Jesus, e a partir do dia 17 de dezembro centramos-nos na preparação próxima do acontecimento do nascimento de Jesus. E é nesse quadro que no 4º domingo do tempo do Advento temos sempre a sua ligação histórica a esse acontecimento. Hoje, e de forma particular, vamos recuperar o Evangelho que já foi proclamado no dia 8 de dezembro na Imaculada Conceição, que é a anunciação do anjo a Nossa Senhora, como preparação, mediante o seu sim, também para o mistério da encarnação que celebramos no tempo do Natal. E este consentimento, estou a olhar aqui para o seu comentário, que está no livro, neste livro que há pouco falámos, este consentimento de Nossa Senhora à vontade de Deus, para onde é que aponta, o que é que significa? Em primeiro lugar, uma profunda liberdade. É muito importante nós olharmos para Nossa Senhora também a partir da sua humanidade. Deus não impôs nada a Maria. Maria decidiu na sua liberdade. Podemos pensar que foi preparada para este momento, desde sempre, na omnisciência de Deus, mas Maria teve que dar o seu sim através de um consentimento livre, de uma adesão incondicional, mas enquanto discípula. E, portanto, ainda antes de ser mãe de Jesus, Nossa Senhora é aqui apresentada como aquela discípula que, pela confiança e pela liberdade, dá o seu sim incondicional e pronto. Nossa Senhora não é apenas a mulher da disponibilidade. Nossa Senhora é também a mulher da prontidão, daquela que, porque confia naquele que a chama e que a desafia para esta missão, adere plenamente a esse projeto que é colocado diante de si. Há pouco o Padre David Palatino falava dos Evangelhos não como relatos históricos, mas como textos que têm um propósito teológico, no sentido de falarem, transmitirem uma mensagem. E se aplicarmos essa lógica aqui a este acontecimento, que mensagem é que subjaz a toda esta narrativa? Em primeiro lugar, aquilo que subjaz nesta narrativa do Evangelho é uma questão muito simples, que é a intervenção de Deus na história. Há uma intervenção. Nós temos... E o Natal tem esse significado? É um cumprimento, é a lógica do cumprimento. Aliás, nas narrativas da infância de Jesus, que nós vemos nos 2 primeiros capítulos, quer do Evangelho de Mateus, quer do Evangelho de Lucas, há a preocupação dos seus autores de mostrar como no Novo Testamento se cumprem as profecias. É nesta ligação e nesta sincronização constante que nós temos que entender aquilo que lemos. Aliás, quando nós olhamos este episódio da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, vamos encontrar, do ponto de vista literário, os mesmos padrões e elementos que já eram típicos
dos chamamentos à vocação profética. E é nessa ótica que temos também que entender, do ponto de vista narrativo, este episódio. Há uma continuidade, mas uma continuidade que é também ela mesma cumprimento. Há uma intervenção de Deus importante na história. Eu costumo dizer que há 3 fiats que manifestam uma intervenção. Não os automóveis, não é? Não são os automóveis, é o faça-se. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Este é o segundo fiat. O primeiro é o da criação. Faça-se a luz, e a luz fez. É uma intervenção também primordial de Deus na história da humanidade. O segundo acontece intermediado pelo sim de Maria, no mistério da encarnação. E o terceiro sim é o faça-se de Jesus, não se faça a minha, mas a tua vontade. Podemos que é o sim da redenção. E esta continuidade que também podemos entender este episódio da Anunciação. Aponta este episódio da Anunciação e, sobretudo, a atitude de Maria também para o objetivo da celebração do Natal, consentir que Deus nasça, que Deus reine neste mundo. Exatamente. Maria surge como o paradigma da fé. E é à luz da fé que nós celebramos o Natal do Senhor. São Bernardo, que era um santo profundamente mariano, diz que neste momento da Anunciação toda a humanidade estava suspensa, ainda que Maria o não soubesse, mas estava suspensa à espera do sim de Maria. E que quase que gritava, sussurrava ao ouvido: crê, consente, recebe. E esta dinâmica, vivida naqueles poucos minutos por parte de Maria, é a dinâmica que também nós, enquanto cristãos, somos chamados a viver no Natal e na própria vida cristã. A acreditar, a consentir a vinda de Deus à nossa vida na pessoa de Jesus, a recebê-lo também como um tesouro, como um guardião, não só a acolher, mas também a transmitir. E passamos ao comentário da primeira leitura, que é lida neste domingo, do segundo livro de Samuel, onde se fala no reino de David, que permanecerá eternamente. Enfim, que anúncios também está aqui a ser feito através de Samuel? Este segundo livro de Samuel, nomeadamente 2 Samuel 7, cujo texto aqui escutamos, é o chamado o oráculo de Natã. É o que vai alimentar a espiritualidade judaica naquilo que é a sua expectativa messiânica vinda de um descendente de David. E é muito importante porque é nessa ótica que Jesus vai ser interpretado como Messias, nomeadamente por parte do evangelista Mateus, que inicia o seu evangelho apresentando a genealogia de Jesus e que faz também remontar o seu fundamento a esta própria origem davídica, que dá robustez, solidez a uma monarquia que encontra o seu apogeu em David e, sobretudo, porque se sabe conduzida por Deus. E, portanto, aquele Messias esperado que foi alimentando todo o Antigo Testamento radicava nesta profecia de Natã, que encontrou depois em Jesus o seu pleno cumprimento, daí a sua inserção neste quarto domingo do Advento. Em sintonia também com o texto do Evangelho, e depois a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que aponta já também para essa revelação do mistério que é o Natal. Exatamente. A própria carta aos Hebreus, posteriormente, diz que Deus falou de muitos modos, outrora pelos profetas, e agora fala-nos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Nós costumamos dizer em teologia que é o revelador e a revelação do Pai. Aquilo que era oculto até ao momento da encarnação torna-se manifesto na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que nestas páginas finais da carta de São Paulo aos Romanos, que é uma carta mais teológica do que propriamente pastoral, que diz que esta é a revelação do mistério que estava encoberto desde os tempos eternos. E esta palavra mistério tem uma carga teológica e semântica muito grande, porque a sua tradução para latim vai ser sacramentum. Vai ser o sacramento. Significa que aquilo que era invisível em Jesus Cristo torna-se uma realidade visível. São João vai dar ênfase no dia do Natal, na leitura do Evangelho do dia, que é o Verbo faz-se carne. Pode ser escutado,
pode ser tocado, pode ser visto, e é, no fundo, a entrada de Deus na história humana, que foi, como diz São Paulo, preparada no Antigo Testamento para melhor poder ser reconhecida e acolhida na plenitude dos tempos, que é o que nos apresenta Jesus Cristo. Sendo este quarto domingo já a véspera de Natal, perguntava-lhe para David Palatino, os textos das celebrações de Natal têm esse propósito fundamental de recordar e evocar esse acontecimento na Gruta de Belém. É em torno dessa narrativa que são propostos? Depende da missa a que vamos. Porque também a própria celebração do Natal apresenta assim uma grande polifonia. 4 possibilidades de celebração. Se formos à missa no dia 24, ao fim da tarde, princípio da noite, celebramos a missa da Vigília, que nos apresenta a genealogia de Jesus segundo São Mateus. Portanto, procura, no fundo, traçar assim um quadro da própria história ancestral de Jesus, fazendo e apresentando Jesus, no fundo, como um novo David, como o Messias esperado, preparado na história do Antigo Testamento. Se formos à missa da noite, a que vulgarmente chamamos Missa do Galo, já vamos escutar a narrativa de São Lucas do nascimento de Jesus, com o princípio do anúncio dos anjos aos pastores, que termina com glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Se formos ao início da manhã do dia 25, temos a Missa da Aurora, cuja narrativa do Evangelho se debruça na visita dos pastores ao presépio. A Missa do Dia apresenta-nos não uma narrativa do nascimento de Jesus, mas uma interpretação do mistério da encarnação através do prólogo do Evangelho de São João. Lá está, um percurso literário que evoca esse arco de acontecimentos em torno da Gruta de Belém e que agradeço ao Padre David Palatino ter apresentado aqui neste programa e ter oferecido também esta obra sobre o Evangelista São Marcos com os comentários à liturgia dos vários domingos. Muito obrigado e votos de um Feliz Natal. Igualmente. Muito obrigado por ter estado connosco. E precisamente este livro, Viver a Palavra, Viver e Proclamar a Palavra, reflexões em torno do Evangelista São Marcos, no ano B, é a proposta que vos deixamos e que pode também acompanhar a liturgia ao longo destes domingos deste ano litúrgico. No portal da Agência Eclésia pode rever este e os programas que partilhamos consigo, aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser, e o Natal muito feliz.